Olá, eh, estamos iniciando aí praticamente o ano de 2024, trazendo aí duas barbáries. A primeira delas, que se iniciou em fevereiro de 2022, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e agora, mais recentemente, em outubro desse ano de 2023, o conflito sangrento entre Israel e a região da faixa de Gaza, na Palestina. Na década de 1980, a autoridade palestina era dirigida por Yasser Arafat e estávamos tendo na época o amadurecimento de uma via diplomática da formação então de um Estado palestino. Queria então estabelecer uma ordem de equilíbrio com o Estado de Israel, formado em 1948, pós a Segunda Guerra Mundial, até mesmo como uma resposta no contexto da Guerra Fria, onde as nações ocidentais, em especial a Inglaterra e os Estados Unidos, tinham interesse então em ter uma referência na região do Oriente Médio, que foi, como falei, a formação do Estado de Israel. Em 2006, o Hamas vence politicamente o Fatah na faixa de Gaza. O Fatah, representado então pelo legítimo sucessor de Yasser Arafat, Mahmoud Abbas, e essa via diplomática acaba praticamente ficando comprometida, porque o grupo Hamas tem como bandeira a destruição do Estado de Israel. Então, como falei para vocês, em outubro desse ano, o Hamas acaba cometendo um ato de terrorismo contra os civis na região aí limítrofe entre a faixa de Gaza e Israel, e deixando aí milhares de judeus mortos. E a resposta por parte do primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, uma resposta naturalizada pela mídia, mas certamente uma resposta desproporcional, dado o seu poderio bélico e dado o apoio americano em relação ao seu potencial bélico. E aí os ataques vêm gerando então a morte de centenas de milhares de palestinos, e gerando aí um sem número de refugiados na região. O sionismo, a ideia da formação do Estado de Israel, o sionismo nasce no século XIX e ele é definido pelo historiador marxista e britânico Eric Hobsbawm como um nacionalismo de Estado, né, um nacionalismo territorial do povo judeu, na intenção então de formar um Estado. Eu vou me valer de um pequeno trecho do historiador judeu Shlomo Zand, que vai refletir bem a ideia a respeito do sionismo, e partindo então de um historiador judeu, ele acaba tendo um peso maior para que vocês possam refletir em relação ao sionismo e até em relação ao surgimento até de um antissemitismo, né, que vem gerando em inúmeros países que são contrários aos ataques de Benjamin Netanyahu na região ali da faixa de Gaza. Então eu teria aí o início de um terrorismo cometido pelo grupo Hamas e uma resposta de um terrorismo de Estado
por parte de Israel. O historiador, então, Shlomo Sand diz: o autor defende que não há uma origem única entre os judeus espalhados pelo mundo. A versão de que um povo hebreu foi expulso da Palestina há 2000 anos e que os judeus de hoje são seus descendentes é, segundo Zand, um mito criado por historiadores no século XIX e desde então difundido pelo sionismo. Por que o sionismo define o judaísmo como um povo, uma nação e não como uma religião? Pergunta o historiador. E aí ele responde: acho que insistem em ser um povo para terem direito sobre a terra. Povos têm direitos sobre a terra, religiões não. Então eu gostaria que vocês refletissem sobre esse ponto colocado por esse historiador, para que possamos ir além desse discurso, dessa narrativa da mídia, que em sua maioria se coloca como legitimando a resposta desproporcional de Israel em relação ao povo palestino. E o Hamas não representa esse povo palestino que busca também o seu Estado, que busca também um espaço que foi roubado ao longo dessas últimas décadas pelo Estado de Israel. Infelizmente, vamos iniciar então esse ano de 2024 ainda convivendo com essas duas barbáries. A barbárie do conflito entre Rússia e Ucrânia e a mais recente barbárie desse conflito entre Israel, capitaneada pelo seu primeiro-ministro Netanyahu, em resposta ao grupo terrorista Hamas, que então domina a faixa de Gaza. Desejo a todos um ano de 2024 de muita felicidade e desejo muita reflexão para que não tenhamos a multiplicação dessas barbáries em pleno 2024, em pleno século XXI. Um abraço a todos.